pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda. Neste podcast vamos comentar sobre Roma, desde a antiguidade até a atualidade. Falaremos também sobre os principais pontos turísticos desta belíssima capital da Itália, que tem muita história para contar. Iniciaremos com Roma Antiga, em seguida o cristianismo, queda do Império Romano e, por fim, turismo cultural, destacando o Coliseu, e turismo religioso, dando destaque para o Vaticano. Boa noite, pessoal. Meu nome é Carla, sou do X1, primeiro semestre de Gestão de Turismo. Venho aqui falar para vocês um pouquinho sobre a Roma Antiga, ciência e tecnologia. Bem, você já conhece aquela frase, o rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha de raiva rasgou o resto. Vamos contar aqui um pouquinho sobre a Roma Antiga, que é sem dúvida uma das civilizações mais conhecidas por invenções que mudaram o curso do desenvolvimento humano. No entanto, em muitos casos, a invenção romana foi muito mais uma precisa inovação, trazendo mudanças para a tecnologia existente. Sem mais delongas, vou citar aqui algumas das principais invenções romanas antigas, que levaram a grandes avanços em engenharia e arquitetura, estabelecendo desta forma os romanos como uma das civilizações mais dominantes do período contemporâneo. Foram os romanos que inventaram e descobriram o concreto, os arcos, que é um sistema de fixação em arcos para poder construir pontes e estradas e rodovias, aquedutos, que a Aqua Cláudia está ativo ainda até hoje, esgotos e saneamento, jornais, calendários juliano, números romanos, ferramentas e técnicas de cirurgia. Aliás, foram os romanos que inventaram a cesariana. Vocês já ouviram falar naquela frase, todos os caminhos te levam a Roma? Isso foi por conta da construção de um dos mais sofisticados sistemas de estradas dos tempos antigos. E as estradas em Roma desempenharam um papel importantíssimo para a ascensão do Estado romano, facilitando assim o movimento rápido e eficiente dos soldados, mercadorias e informações sobre todo o império. Existe também uma frase chamada o Mare Nostrum, porque naquela época todas as estradas chegavam a Roma e acabavam levando Roma até o mar Mediterrâneo. Entre os aquedutos, os romanos construíram numerosos aquedutos para fornecer a água. A própria cidade de Roma era abastecida por 11 desses aquedutos e forneciam à cidade mais de 1 milhão de metros cúbicos de água por dia. Os principais deles, a Aqua Cláudia e a Aqua Márcia, sendo que o Cláudio está ativo até hoje. O esgoto também no Império Romano ostentava um mais alto nível de gestão. Foi por isso que os romanos estabeleceram uma série de banhos públicos, latrinas e uma linha de esgoto totalmente interligada, que unindo-os todos juntos em uma tarefa eficiente e completa da engenharia. Roma e outras grandes cidades tinham uma extensa rede de esgotos e drenos que corriam ao longo das laterais das ruas. Essa abundância de água nos aquedutos, juntamente com a água do escoamento de riachos e outros locais, era usada regularmente para lavar esses esgotos. Bem, diante dessas invenções e inovações citadas, é justo dizer que os romanos certamente saíram da sombra gigante dos antigos gregos. Dessas maravilhas de engenharia, como arquedutos, arcos e até o concreto, surpreendentemente estável que resistiu ao tempo, os antigos romanos conseguiram realmente inventar e inovar o seu caminho para se tornar um dos impérios mais proeminentes do mundo antigo. Embora muitos de seus avanços tenham sido esquecidos à luz dos desenvolvimentos tecnológicos modernos, muito superiores, mas suas invenções encorajaram as sociedades subsequentes a adotar novas maneiras de governar, viver e compreender o mundo. É isso aí, galera. Obrigada. Oi, pessoal. Eu sou a Juliana e hoje eu vou falar sobre o cristianismo no Império Romano. O cristianismo foi uma religião que nasceu no Império Romano a partir da tradição judaica que acreditava na chegada de um Messias à Terra, que seria responsável por pacificar a humanidade, salvando todos aqueles considerados pecadores. Essa crença foi responsável pela formulação de uma nova religião, que, embora tenha sido perseguida e oprimida, garantiu aos poucos e com o passar do tempo a adesão de muitos fiéis e se espalhou por todo o Império Romano e posteriormente por todo o Ocidente. Na região da Judéia, por volta do ano 30 d.C., a novidade era a crença em um único Deus, pois na época o Império Romano era politeísta. Com palavras pacificadoras, Jesus Cristo carregava consigo mensagem de empatia, amor ao próximo e humildade. Passou a se autodeclarar o Messias esperado, aquele que teria sido enviado por Deus. Essa postura gerou controvérsias,
tanto por parte dos judeus como por parte das autoridades romanas, que temiam seu domínio sobre o povo. Muitos habitantes do império simpatizavam com as ideias da nova religião, pois além de pregar a igualdade entre os homens, versava sobre a humildade e o amor ao próximo. As perseguições também não foram suficientes para acabar com o cristianismo. Pelo contrário, elas fortaleciam o povo cristão que se expandia por todo o Império Romano, primeiramente entre as populações mais pobres, como os escravos, chegando aos mais abastados da população. Foi com a chegada do imperador Constantino ao poder que mudou a relação do império com o cristianismo. Constantino converteu-se cristão em 313 d.C. e permitiu que os cultos cristãos ocorressem sem ameaça de violência ou perseguição. Assim, na figura de Constantino, o cristianismo ganhou novos adeptos em todos os grupos sociais e se expandiu com mais facilidade, acabando por se tornar indispensável para o bom governo do Império Romano, representando uma força para a União Imperial. Em pouco tempo, os cultos pagãos passaram a ser proibidos e o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano em 380 d.C. Até hoje, o centro da Igreja Católica é o Vaticano. Ele fica localizado na Itália. Oi, gente. Aqui é a Fernanda novamente. E eu vou falar sobre a queda do Império Romano. O Império Romano foi um dos mais importantes na antiguidade. Já na virada do milênio, no ano 1 a.C. até o século V d.C., o Império Romano tem uma expansão territorial fabulosa, grande aquisição de escravos, mercadorias e minérios, gêneros alimentícios, etc. Entre os séculos 3 e 5 d.C., os principais fatores para a queda do Império Romano foram crise política no período da anarquia militar. Naquela época, o conceito de monarca não cabia para o título de imperador, pois ele era ocupado por um general do exército, e o imperador não conseguia se impor perante aos demais militares, na qual ocorria uma disputa entre os generais pelo trono, pois todos eles se julgavam competentes para ocupá-lo. Crise econômica, quando ocorre a crise do escravismo, que significou o fim das conquistas militares, ou seja, a famosa Pax Romana. Consequentemente, há uma queda no número de prisioneiros, pois quanto mais terras, mais a necessidade de mão de obra escrava. Porém, as conquistas cessaram. Aí vem a pergunta: mas os romanos não perceberam que isso poderia gerar uma crise? Para nós que estamos aqui séculos depois, é muito fácil fazer a crítica ou análise e identificar onde estão os pontos que levaram o Império Romano à crise. Acontece que as conquistas militares eram muito custosas, tudo custava muito caro, e para os romanos foi melhor interromper essas conquistas. Nós temos a consciência de que, com o passar das décadas, a redução do número de prisioneiros de guerra afetou o sistema produtivo, pois com menos escravos se produz menos, e os produtos ficaram mais caros. Crise moral, os cristãos, e que em sua maioria eram plebeus, não aceitavam a ideia de divindade do imperador, além do que a sociedade era muito desigual, não havia educação para os pobres e eles viviam na miséria. Então, considerando que a maioria dos soldados também já haviam se convertido ao cristianismo, o imperador Constantino decidiu interromper as perseguições contra os cristãos e, a partir de seus interesses políticos e econômicos, também se converteu, enfraquecendo a sua posição de imperador. Ele publica o Edito de Milão e anos mais tarde o imperador Teodósio publica o Edito de Tessalônica, quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. E por fim, no golpe final, com as famosas invasões bárbaras ou invasões germânicas, que alguns historiadores preferem por julgar a palavra bárbara preconceituosa, com todos esses acontecimentos, o Império Romano já está em crise. O exército já não é mais fiel ao imperador, é mais fiel àquele general que está ali estabelecido no acampamento. Crise econômica e o cristianismo tomando força, pois com as liberações do imperador eles poderiam se organizar mais livremente. Então, quando os bárbaros resolvem invadir, o império já está bem desestruturado, o que lhes dá uma certa vantagem, ou seja, o Império Romano não acabou por causa das invasões bárbaras. As invasões ocorreram porque o Império Romano já estava acabando. A gente estabelece no nosso calendário que as invasões de Roma pelos bárbaros é o fim da antiguidade e o início da Idade Média. É, Olá, meu nome é Tiago. Eu vou falar sobre o Coliseu de Roma. Sua construção foi iniciada em 72 depois de Cristo
e durou 8 anos para ser finalizada. É o maior e mais famoso símbolo do Império Romano. Ele era um anfiteatro reservado para gladiadores lutarem entre si e lutarem também contra animais, que era uma coisa que chamava muito a atenção dos romanos. Pode parecer uma coisa estranha, mas aquelas pessoas sendo mortas em lutas entre si e matando animais era uma coisa que chamava muita atenção deles. É um estádio que na época era muito moderno. Também hoje em dia pode ser chamado muito moderno porque foi construído no primeiro século, no século I. Então tem uma capacidade para 50 mil pessoas. Ele é o principal ponto turístico e cartão postal de Roma. O Coliseu recebe por ano uma base de 3 milhões de visitantes. O Colisão também encanta por seu tamanho. São 48,5 metros de altura, 188 de comprimento e 156 de larguras. Em volta ao Coliseu existem muitos bares, restaurantes, hotéis que também devem ser visitados, né? Porque todo o local em sua volta, em seu entorno, existem vários lugares muito bonitos e dentro do Coliseu também é um lugar interessante de se passear, tirar fotos, pois é um dos lugares mais visitados do mundo. Já foi falado que talvez seja o mais visitado do mundo. E a sua visita é o seguinte: para garantir uma visita ao Coliseu bem sucedida, você tem que lembrar que a primeira informação é que você, quando compra o ingresso para o Coliseu, você também está incluindo as entradas para conhecer o Museu do Palatino e o Fórum Romano. Então você fique atento, pois esses lugares também valem a pena conhecer. Então essa foi um pouquinho da história do Coliseu e uma dica para quando você estiver em Roma, dar uma passadinha lá. Muito obrigado. Meu nome é Rosimeire, eu vou falar sobre o turismo no Vaticano. O Vaticano é o menor país independente do mundo. O país é sede da Igreja Católica e está localizado em Roma. O Vaticano é importante acervo turístico, além de conter construções que são obras de arte feita por artistas históricos. A visita na cidade se destaca por museus vaticanos, a Praça de São Pedro e Basília de São Pedro. O Museu Vaticano é concentrado com as obras do renascentismo italiano, fundado em 1506 pelo Papa Júlio II. Possui obras de Rafael, Da Vinci e Caravaggio e estátuas que representam os deuses gregos e romanos. O museu fornece o percurso longo ou breve. Os dois acabam na mesma Capela Sistina. Essa capela é onde se elege os papas e estão reunidos afrescos de Michelangelo, a criação de Adão e o juízo final. A saída do museu dá na entrada da Basílica de São Pedro. Os atrativos são os ornamentos e as belas obras de artes, exposta em seu interior. Uma das mais famosas é o Baldaquino de Bernini, feito de bronze, que está sobre o túmulo de São Pedro. A estátua de São Pedro é famosa na tradição dos turistas por dar proteção. Tem o Pietà de Michelangelo, representado pela Virgem Maria com Jesus Cristo morto em seus braços, e a cúpula projetada com magníficos mosaicos. Na necrópole estão sepultados os papas e está a tumba de São Pedro. Ainda na basílica tem a cúpula de 136 metros. É a construção mais alta de Roma e dali é possível ver toda a cidade. À frente da Basílica, a Praça de São Pedro, projetada por Bernini, e a porta da entrada da cidade. Do Vaticano é circundada por 284 colunas, 140 estátuas de santos, fontanas e grandiosos obeliscos egípcios ao centro, em volta rosas do ventos e 16 discos em mármore decorado
com rostos humanos soprando para diversas direções. O monumento no centro da praça é um imenso relógio. É possível ver o Papa aos domingos na janela do Palácio Apostólico e ele aparece para abençoar os fiéis. Encerramos por aqui o nosso podcast. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais desta história que tem grande contribuição para a formação da humanidade. Muito obrigada!